Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Glória a Deus! Seja bem-vindo ao Centenário Centro de Convenções. Vai começar mais um culto de celebração da Assembleia de Deus. Agora, para sua segurança e comodidade, fique atento às informações. As portas de acesso para a entrada e saída do Centenário estão localizadas no seu lado esquerdo. Banheiros e bebedouros também estão localizados do lado esquerdo do Centenário. Em caso de incêndio, os extintores estão localizados nas colunas do prédio e, se for necessário, a brigada de incêndio está pronta para agir. Máxima atenção com as crianças. Caso as crianças se percam, serão levadas para a área de estandes, onde os responsáveis poderão resgatá-las. Cuide dos seus pertences e não deixe objetos de valor sobre as cadeiras. Mantenha seu celular desligado. Assim você vai aproveitar melhor o evento e não atrapalhará os demais em sua volta. Durante toda a programação, evite transitar pelo salão. O fluxo de pessoas deve ser somente pelos corredores laterais. Boa noite! A paz do Senhor a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa maratona de cópia da Bíblia. Sim, meus irmãos, eu já sei que você já participou também da nossa Bíblia manuscrita, em especial dos nossos 110 anos. Só que agora, adolescentes, crianças, todos que nos acompanham aqui, nós vamos para um novo desafio.
o desafio das cópias individuais. Só que antes mesmo de nós começarmos, nós queremos ouvir aqui a nossa missão com crianças, que vai estar louvando o nome do Senhor. Lembrando que este hino aqui está presente no nosso CD dos 110 anos. É com vocês, crianças! abençoa a vida do teu servo, Jesus amado, e que o Senhor venha abençoar cada dia mais, Senhor, o grupo deles. Em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Glória a Deus, parabéns, crianças. Graças a Deus. Agora nós vamos estar dando continuidade aqui à nossa maratona de cópia da Bíblia. Só que antes de nós darmos o pontapé inicial, eu quero ouvir aqui dos nossos adolescentes. Qual é o nosso grito de guerra? Quem sabe o resto da nossa turma, adolescentes, ainda não ouviu tudo. Mas eu vou dizer agora para vocês, turma, preste atenção. O nosso grito de guerra é guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Eu sei que nós estamos uma classe aqui obediente. Eu vou perguntar para vocês, antes de nós começarmos a nossa maratona de cópia da Bíblia, qual é o nosso grito de guerra?
Eu sei que a nossa turma pode fazer melhor. Guiados pela Bíblia. Agora eu quero que você acompanhe esses números que vão estar aqui. Adolescentes, olha aqui, de olho. Lembrando que o nosso desafio aqui vai ter o foco no Novo Testamento. Então, vejamos. Aqui no Novo Testamento nós temos 27 livros, 260 capítulos, 7.937 versículos. Você pode escolher até escrever 22 versículos por dia, e nós vamos terminar essa empreitada em um ano. Você pode preferir até escolher 11 versículos por dia, e você vai terminar esse desafio em 2 anos. Mas se preferir, você pode até atender 7 versículos por dia, e assim você vai terminar essa maratona em 3 anos. Pegue o seu celular, anote aí da melhor maneira que vocês possam imaginar aqui, para você começar esse trabalho. Lembrando que vocês já são mais do que vencedores por estarem topando esse desafio. E o resto da turma, hein? É você mesmo, estou falando com você. Você já começou a sua cópia da Bíblia? Hein? Bora, todo mundo pega o celular, puxa o celular, vamos lá? Vamos lá, vamos, pega seu celular aí, em nome de Jesus. Eu quero que você tire uma foto bem bonita aqui, deste quadro, para que você possa, aqui, estar muito bem direcionado a essa obra que Deus colocou em tuas mãos. Coloca aí, marca a igreja, posta aí nas suas redes sociais, esse desafio também é seu em nome de Jesus. Agora eu quero convidar aqui a nossa irmã Noemi. Para quem não sabe, ela é fera na história da Assembleia de Deus. Vai nos contar um fato muito interessante que aconteceu com Daniel Berg e Gunnar Wingren antes mesmo deles chegarem aqui do Brasil. Exemplos perfeitos de pessoas que são guiadas pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Gunnar Wingren e depois Daniel Berg foram chamados ao Brasil através de palavra profética que deveriam ir ao Pará. Nenhuma igreja quis se responsabilizar por eles no campo missionário. Juntaram as poucas economias que tinham com as ofertas que receberam de algumas pessoas. Tinham pouco mais que $90, exatamente o valor da passagem de navio de Nova York para o Brasil. Um pouco antes da partida, Deus falou ao coração de Gunnar Wingren que doasse os $90 para uma revista pentecostal. Depois de muito relutar, ele obedeceu. Apesar da escassez de recursos, partiram para a longa viagem de trem até Nova York. Guardavam no coração as palavras proféticas que tinham recebido antes da partida. Se fores, nada te faltará. E que embarcariam no dia 5 de novembro. Chegando à gélida Nova York, saíram andando pela rua, orando e buscando a direção de Deus. A viagem se aproximava, mas não tinham o dinheiro da passagem. Era o início de novembro de 1910. Bem, Daniel, Deus nos trouxe até aqui. Não sei o que ele vai fazer agora. Irmão Gunnar! Irmão Gunnar! O que o irmão está fazendo aqui em Nova York? Mal posso acreditar. Ontem, quando orava, Deus falou ao meu coração que devia enviar-lhe uma oferta. Aqui está. Eu estava indo ao correio agora para lhe enviar. Meu Deus! Muito obrigado, Senhor. Deus lhe abençoe, irmão. Meu irmão, não lhe vejo há tanto tempo. Nós estamos aqui a caminho do Brasil como missionários. Meu Senhor, tu és fiel. $90, Daniel. Exatamente o dinheiro que ofertamos e o valor exato que faltava para comprar nossas passagens para o Brasil. Estou maravilhado. Como é bom ser guiado e guardado pelo Espírito Santo de Deus. Santa obra de salvação.
após o grande avivamento, em 1911 começaram a Assembleia de Deus. O ministério se expandiu, pregando as boas novas de salvação, alcançando o Brasil. Samuel Nistron falava vários idiomas, era escritor, músico e um profundo conhecedor e ensinador da Bíblia. O destaque do pastorado dele foi a transferência do templo da 9 de janeiro para 14 de março, onde ele se encontra até hoje. Ali, o novo templo central foi construído e inaugurado em 1926. Ele é muito lembrado também pela organização do primeiro coral e banda de música da Assembleia de Deus no Brasil. A paz do Senhor, pastor Samuel Nistron. Feliz aniversário! Queremos lhe oferecer este presente. Por nossa pátria oramos, a ti, Supremo Deus. Por nosso lar clamamos, a ti, ó Rei dos céus. Bendize a vida pastoril, governa brio, senhorio, modera a lida mercantil. Deus salve a pátria. Desgraças forem peste, enfermidade e sedição. Sustenta a ordem nacional, o bom governo imparcial, e dá-nos graça divina. Deus salve a O papai nasceu numa pequena aldeia, fronteira com a Noruega. Ele tinha 26 anos quando chegou ao Brasil, em 1921. E foi recepcionado por Samuel Nistron e Gunnar Wingren. O casamento de meu pai com minha mãe, em 1935, tiveram a minha irmã Esther, eu e a minha irmã Ruth. Quando Samuel Nistron viajou para o Rio de Janeiro, aí ficou meu pai no lugar dele, pastoreando. A igreja teve um período de grande crescimento e também grande perseguição. O papai recebeu um telefonema de Bragança, era do pastor de lá, dizendo que apanhou junto com os crentes e que queriam depredar a igreja. Quando o papai desligou, ele ligou imediatamente para o governador Magalhães Barata e contou para ele. E disse, então espere por mim amanhã, 5 horas da manhã, na porta da sua casa, que eu vou lhe buscar. Nós vamos lá resolver esse problema.
Bom dia, governador. As pessoas que o senhor convocou já estão chegando. Mandou me chamar, excelência. Sim, este aqui é o pastor Nelson, da igreja que vocês estão atacando. A partir de hoje, não haverá mais perseguições. Sim, senhor governador. Quero paz e respeito entre todos. Não quero mais ouvir esse tipo de coisas por aqui. Agora, vamos para a igreja, irmão. Reúna os seus irmãos. Quero assistir um culto junto com vocês. Pastor Francisco Pereira do Nascimento foi o primeiro pastor brasileiro. Seu pastorado foi marcado por notável expansão da obra com a construção de templos e escolas. Era um homem simples, mas um evangelista ardoroso e incansável. Meu pai era sapateiro, natural de Bragança, e ele contava para a gente o seguinte, que quando ele começou a se interessar pelo Evangelho, aí ele começou a ler a Bíblia e procurar se interessar por essa coisa do batismo com o Espírito Santo. Irmão Nelson, só precisa escutar um crente recém-convertido. Quando ele prega, a igreja levanta o poder de Deus. Aí o papai, no meio da pregação, o papai resolveu entrar. Aí o Francisco Pereira continuou pregando. Papai disse, pode continuar. Quando terminou, o papai disse assim, me procure lá na 14 de março. Eu quero falar com o irmão. Aí o papai consagrou. Foi assim que começou. Eu me lembro de estar numa congregação, era muito pequeno, e chover pedra. Mas ele estava num culto e entrou um camarada brandindo uma faca. E ele estava pregando, e o cara veio, chegou na frente assim, aí ele contava essa história. Ele disse que uma cadeira, aquelas cadeiras de macacaúba, voou do púlpito e bateu no peito do cara, e o cara caiu e desmaiou. Então o cara foi, depois ele voltou assim, sentou lá, que estava meio fraco, né? Assistiu o culto e acabou se entregando a Jesus. Mas aquela cadeira foi uma bênção. Ele não disse que alguém jogou, disse que a cadeira voou do púlpito. Deus salva o homem para aquele momento, para aquela função. E o papai era um valentão. Então, de um desordeiro, ele se tornou um pregador, um homem manso, sabe? E precisava de alguém assim naquela época. Pastor José Pinto de Menezes foi o nosso 5º pastor e esteve à frente da igreja por 15 meses. Ele foi incansável e levou a igreja à frente na expansão e construção de templos. Sua marca era a mansidão. O pastor José Pinto de Menezes foi batizado pelo meu avô. E ele aceitou Jesus com 11 anos, depois, aos 12, foi batizado com o Espírito Santo. Meu pai veio para cá em 1953 para trabalhar junto com o pastor Francisco Pereira do Nascimento. E ele era realmente, como eu digo, um pastor atuante, pastor amoroso, fiel mesmo à igreja. Meu pai aprendeu a ler dentro da Bíblia. Ele era agricultor, quando ele foi chamado. Nunca sentou num banco de escola. E tinha uma sabedoria que era de admirar mesmo. Só mesmo Deus para fazer um trabalho numa pessoa assim. E tive essa alegria de ser batizado pelo pastor José Pinto, conhecido também como pastor Furtadinho. Muito amigo nosso, da família, meu pai principalmente, né, pastor José Moraes. E eu faço parte dessa história. Sou filho do 8º pastor brasileiro a ser consagrado ao Santo Ministério Pastoral. Realmente foi muito bom, foi a satisfação ter conhecido o pastor José Pinto de Menezes e agradecer a Deus pela vida dele. A esta altura, o jubileu de 50 anos da Assembleia de Deus no Brasil se aproximava.
O homem que Deus escolheu para este momento foi Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Foi aos 18 anos que ele aceitou Jesus e aos 19 ele já foi consagrado evangelista. E esse evangelista não é o evangelista hoje que fica no microfone na igreja, não. Era aquele que botava um matulão na costa, só com a rede e uma muda de roupa, e ia pregar o evangelho, saía andando. Ele pregou o evangelho em muitos lugares no Maranhão, iniciando o trabalho. E ele colocava uma cadeira na calçada e nós sentávamos ali. E eu me lembro de uma lua muito bonita e ele começava a me contar histórias da Bíblia. Marcou muito aquilo. Principalmente a história de José. E aquelas histórias da Bíblia que ele me contava me fizeram sentir vontade de ler. Ele me ensinou a ler a Bíblia todos os dias. Quando eu era criança, adolescente na verdade, eu ia para Manaus, que foi a última igreja onde ele pastoreou direto. Em alguns momentos assim, normalmente de noite, eu ia no final do corredor, o quarto dele da vovó era lá no final desse corredor, e eu via ajoelhado na cama lendo a Bíblia, né? E essa foi uma coisa bastante emblemática, porque muita gente comenta a quantidade de vezes que ele leu a Bíblia, e inclusive várias vezes de joelho. E é impossível alguém ler a Bíblia e não ser transformado por ela. Eu tenho a Bíblia lá em que ele anotou ainda a 120 vezes que ele leu. Ele terminou de ler 120 vezes. Uma coisa muito marcante foi quando eu era criança, tinha 7 anos mais ou menos, e meu pai veio como missionário na Bolívia, onde ele foi com o pastor Túlio fundar a Assembleia de Deus lá, e veio a chamado aqui de Belém do Pará para fazer a comemoração dos 50 anos da Assembleia de Deus. Uma festa só da igreja mesmo, na igreja, dentro do templo, né? Mas muito, muito boa. Inclusive teve um batismo muito grande que marcou a festa. Nesse batismo eu fui batizada aos 15 anos. E teve outras comemorações, por exemplo, uma vez uma manifestação do poder de Deus foi tão grande, o pastor levantou para pregar, quando ele saudou a igreja, ele não falou mais nenhuma palavra. O poder de Deus tomou conta de todo o templo. Chega a gente sentir aquela presença de Deus. Daniel Berg eu conheci já nessa festa, que ele veio para o Jubileu de Ouro. Nós estamos aqui há 110 anos da igreja, mas lá também em 1961, eu com 9 anos de idade, participei do Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus em Belém. Meu pai já com 80 anos e pastor Alcebiades ali também, né, como anfitrião. Foi um momento abençoado. Senhor Deus, quando vou ler a Tua palavra, fala ao meu coração e me guia pelo Teu Espírito Santo. Tu nos trouxeste, Senhor, aqui na Bolívia, e as portas estão se abrindo para o Evangelho, Senhor. Apresento a Ti o convite da igreja em Belém para ser o seu pastor. Inclusive durante a festa do Jubileu de Ouro, Senhor. Me faz conhecer os Teus caminhos, Deus. Me faz Te obedecer, porque Te obedecer é sempre melhor. Eu Te peço, Senhor, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre
Me chamo Firmino da Anunciação Gouveia. Brasileiro, nascido em Portugal, é verdade, mas me naturalizei brasileiro por ter vindo para o Brasil. Eu nem esperava, ele me batizou, aí eu me entreguei a serviço dele. Tu sabe que eu vou depender de ti. Quero a tua graça, a manifestação da tua vontade, me revelando aquilo que tu queres que seja feito. Aí eu usava a fé. Né? Tu me traz mais para vir para cá, tu me socorre. Me dá recurso que eu vou construir o templo. Fazer uma obra que significa o teu nome. Isso aí o prédio, hoje o templo da Assembleia de Deus. Compramos rádio e televisão. Alguns diziam que a gente era meio apressado e muito ousado. Eu digo, o Deus que eu sirvo é o dono do ouro da prata. Ele quem dá recurso, ele dando recurso, a obra vai em frente. Parabéns à Assembleia de Deus pelos servos que ela teve e tem a levar a obra adiante. Começou e agora não pode parar. Tem que avançar. Desejamos que o Brasil se torne um Brasil genuinamente cristão. Uma mudança para o bem-estar desta nação, para que reine a paz e haja prosperidade e a grandeza do nome de Deus manifestada entre o povo. Toma, por favor, minha mão, ó Senhor, contigo eu quero ir, com sangue aqui pagaste por mim, hoje eu te quero servir. Anelo poder os males vencer, em santidade viver. Toma, por favor, minha mão, ó Senhor, contigo eu quero. Pastor Samuel Câmara assumiu o pastorado da igreja em 1997. Um ponto alto destes 24 anos foi o centenário. Assembleia de Deus, chega ao centenário, todo o povo de Deus, onde vai? Assembleia de Deus, chega ao centenário, todo o povo de Deus, onde vai? Assembleia de Deus, chega ao centenário, todo o povo de Deus, onde vai? E hoje estamos reunidos numa só fé, numa só voz. Daniel Berg, Gunnar Vingren trouxeram até nós a palavra de Deus que se multiplicou e ao mundo inteiro alcançou. Somos milhares de milhares adorando ao Senhor. Muitos desafios traçados e todos eles conquistados.
ouço a tua voz, o teu espírito falar a mim. Prossiga, não desista de clamar. Os cativos e oprimidos eu vou libertar através de ti. Ezequiel, minha mão está sobre ti. Não temas, porque sou Deus que vai fazer. Apenas abra sua boca e crê em mim. Profetiza e o milagre vai acontecer. Ezequiel, minha mão está sobre ti. Não temas, porque sou Deus que vai fazer. Apenas abra sua boca e crê em mim. Profetiza e o milagre vai acontecer. E a vida chegará onde estiver a morte. E então ossos secos se erguerão. Ser igreja revestida de autoridade, poder e unção. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, vidas libertar. Ezequiel, minha mão está sobre ti. Não temas, porque sou Deus que vai fazer. Apenas abra sua boca e crê em mim. Profetiza e o milagre vai acontecer. Ezequiel, minha mão está sobre ti. Servo meu, não temas, sou contigo. Profetiza e o milagre vai acontecer. Assembleia de Deus em Belém. E pelo Espírito Santo. Dê um brado de glória a Deus se você está feliz nessa noite. Dê um brado de aleluia bem forte. Glória seja dada ao nome do Senhor. São 110 anos da nossa igreja aqui em Belém. E que história linda nós vimos aqui descrita diante dos nossos olhos.
olhe com muito carinho para quem está perto de você, diga parabéns, você faz parte dessa história. Diga isso com fé. Essa história continua sendo escrita por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E é uma história que enche o nosso coração de alegria, de celebração. Todas as vezes que eu vejo a história da reconstituição, da chegada dos nossos pioneiros, e esse ano nós tivemos algo diferente, porque nós aprendemos muito com Daniel Berg, com Gunnar Wingren, mas após eles nós temos 7 pastores que lideraram esse grande rebanho. E ao longo de toda essa trajetória, nós vemos uma igreja guiada pela Bíblia e pelo Espírito Santo. A gente vê que o mover que aconteceu em 1910, 1911, não ficou há 100 anos atrás. Deus continua salvando hoje, continua operando milagres hoje, Ele continua fazendo coisas impossíveis hoje. E dê uma olhadinha ao seu redor. Quando nós chegamos aqui, estava chovendo muito. Quantos podem glorificar a Deus e dar um aplauso pelo centenário centro de convenções? É um milagre, gente. É um milagre que nós vimos aqui descrito. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Nós estamos no meio de uma semana simbólica, uma semana festiva para todos nós. E nós temos aqui várias caravanas de vários lugares do Brasil, visitantes, amigos dessa igreja. Claro que nós apresentamos já em todas as celebrações, mas nós queríamos pedir que todos que nos visitam de qualquer lugar do Brasil, fiquem de pé rapidamente para que essa igreja faça menção de todos vocês. Do estado do Amazonas, temos uma caravana numerosa que ainda permanece conosco. Temos conosco o pastor Messias dos Santos, que é amigo dessa igreja também, daqui a pouco vai compartilhar a palavra. Quem está feliz por esses irmãos, estenda a sua mão em direção a quem estiver mais perto de você e diga bem forte: a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos à Igreja Mãe, aqui nasceu a Assembleia de Deus, poder se assentar. E eu quero fazer um convite para você. Ao longo de todo esse calendário, nós tivemos tudo que normalmente nós temos, sempre que celebramos o aniversário da igreja. Num ano simbólico, num ano de pandemia, mas graças a Deus, tudo deu certo. Nós inauguramos o nosso museu. Tivemos aqui novamente, dia 18, a festa com as maiores autoridades do país que vieram aqui prestigiar esse mover de Deus que nasceu aqui em Belém do Pará, aqui na nossa cidade. E eu quero fazer um convite para você para conhecer o nosso Museu Nacional da Assembleia de Deus. Nós somos muitos aqui nessa noite, mas quem já teve a oportunidade de ir pessoalmente ao museu? Levante a mão assim para a gente dar uma olhada. Olha aí, eu acho que não vai dar 1% de quem está aqui hoje. Então quero te convidar, essa semana, a semana de inauguração, você pode passar lá. Nós estamos das 9 às 16 horas todos os dias. Eu quero desafiar a nossa igreja. Nós somos 140 mil pessoas em Belém do Pará. Daqui até o fim do ano, todo assembleiano colocar o pé no nosso museu histórico. Todo assembleiano, todas as famílias de nossa igreja, você fazer um compromisso, pode ser no sábado, pode ser no domingo, após o culto da família com escola dominical, mas todo assembleiano, nesse ano, 140 mil pessoas, e nós podemos dizer, nós conhecemos, valorizamos e honramos a história que o Espírito Santo tem construído nessa terra. Eu quero convidar você. E em fazendo isso, rapidamente, sendo hoje o encerramento desse calendário de celebrações, porque a festa não para. Esse ano nós vamos continuar sendo guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Nós vamos copiar a Bíblia e no dia 12 e 14 de dezembro nós estaremos aqui com os pioneiros da Bíblia manuscrita, copiando a Bíblia, celebrando a Deus. Então essa temática, ela vai continuar fervendo nos nossos corações. Mas nós queremos agradecer também todos os voluntários. Essa época de celebração é uma época de muita atividade. Gente que não dorme, gente que prepara, gente que ensaia a abertura, gente que fez lá a reconstituição na escadinha, a equipe do museu que em 45 dias preparou um dos prédios mais bonitos de Belém do Pará, a equipe da Câmara Municipal que copiou a Bíblia, da Assembleia Legislativa. Quantas frentes de trabalho nós tivemos trabalhando simultaneamente porque amam a obra de Deus. E eu queria te convidar a dar o mais forte aplauso a Deus pela vida desses irmãos nessa noite, toda essa equipe bonita que faz isso, tá bom?
na pessoa do nosso pastor, que sempre acredita em tanta gente, em tantas frentes, e aqui estamos nós, celebrando mais uma vez. Nós vamos ouvir a palavra daqui a pouco, mas eu queria convidar você agora a preparar a sua oferta de gratidão e louvor a Deus nessa noite, no nosso culto da unidade aqui no Centenário. Nós vimos aqui algumas histórias interessantes, e eu quero mencionar. A gente viu alguns pontos, por exemplo, a construção do Templo Central. Vocês viram as fotos? Aconteceu, o Templo Central foi inaugurado em 1988. Uma das obras arquitetônicas mais bonitas da cidade de Belém. E um dos templos, atenção, mais icônicos do planeta. Aonde se fala de Assembleia de Deus, sempre se tem uma foto daquele templo, uma verdadeira obra de fé. Hoje nós estamos aqui dentro e abrigados, e nós não falamos isso para exaltar a nossa igreja e ninguém, mas é uma realidade, é uma constatação. Nós estamos reunidos no maior templo da Assembleia de Deus no Brasil. É esse aqui, o Centenário Centro de Convenções. E tudo isso aconteceu, a gente viu as imagens, não porque esse povo tinha dinheiro. Dinheiro não foi a solução. Aconteceu porque esse povo tinha coração na obra de Deus. Nunca é, gente, sobre o dinheiro. Sempre é sobre aonde está o nosso coração. E quando nós colocamos o nosso coração no reino de Deus, não existem impossíveis para o povo do Senhor. A gente viu aqui na história como tudo isso aconteceu, como ao longo Rede Boas Novas, TV, rádio, construção. Ao longo de todo esse período, nós estamos num canto mais desprestigiado do Brasil, que é a região norte. Nós não somos conhecidos pelas grandes empresas, pelos grandes conglomerados, pelas grandes rodovias, mas o norte do Brasil é conhecido por uma igreja aguerrida, uma igreja cheia de fé e uma igreja que tem o coração no reino de Deus, e é por isso que tudo isso acontece. E eu quero te convidar hoje, nessa noite, a mais uma vez colocar o seu coração no reino de Deus. Prepare sua oferta com carinho, prepare sua oferta com amor. Nós vamos louvar o Senhor hoje, tá bom? Diferentemente do que nós fazemos para não causar aglomeração e correr. Vou pedir para essa equipe aqui correr aqui na frente, voando, ó, todos vocês aqui, ó, rapidinho, por favor, diaconal, tá bom? Eles vão passar entre essas fileiras aqui em tempo recorde. E aí, se você tiver sua oferta de gratidão a Deus, você pode fazer isso. Aqui na frente também nossa equipe tem as maquinetas, você pode preparar uma oferta de gratidão. E após isso, nós vamos, ato contínuo já, receber a mensagem da noite com o pastor Messias dos Santos. Quantos aqui estão prontos para ouvir Deus falar? Deixa eu ver, povo que ama a Bíblia, que é guiado pelo Espírito Santo. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós celebramos o teu nome porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Aqui está o povo guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo na noite de celebração dos 110 anos da Assembleia de Deus em Belém, no Pará e no Brasil. Aqui nasceu essa grande obra. Sempre que tu precisasse fazer algo grande, tu encontraste no meio dessa igreja a fé, o coração, a dedicação para que isso acontecesse. Continua fazendo isso para nossa alegria e para a glória do teu nome. Recebe toda a gratidão da igreja em Belém. Nós celebramos o teu nome e assim te agradecemos, o nome forte de Jesus. Amém e amém. Celebre com muita alegria. A equipe vai passar aí, faça isso com alegria e celebração. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos. Daniel Berg e Gunnar Wingren em Belém chegaram, não tinham pra onde ir, no banco da praça sentaram, cheios do Espírito Santo, o Evangelho pregaram. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo,
irmã Celina de Albuquerque a Cristo aceitou, aprendeu a palavra e se batizou. Como nos dias de Pentecostes em novas línguas falou, revestida de poder também profetizou. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos. A Assembleia de Deus em Belém do Pará, 110 anos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. São 110 anos de glórias da Assembleia de Deus, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Pastor Samuel Câmara e seus ousados companheiros, a Bíblia manuscrita em Belém do Pará lançaram, guiados e inspirados pelo Espírito Santo, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Glória! Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, que prazer voltar a esta preciosa igreja e uma vez mais estar aqui e desta vez celebrando 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Quero agradecer a gentileza, a amabilidade e o carinho do meu estimado pastor, meu caro pastor Samuel Câmara, que me dá mais esta oportunidade. Quero agradecer à pastora Rebeca, quero agradecer ao pastor Felipe, quero louvar a Deus pela vida do pastor Jonatas, da pastora Ana Lúcia, quero louvar a Deus pela vida do pastor Nelson, louvar a Deus pela vida de cada um dos senhores. Eu estou vislumbrado diante do que assisti. Cada vez que venho aqui e posso rememorar alguns fatos e conhecer outros, fico admirado, louvando a Deus pela capacidade que esta igreja tem de contar a sua história e de contar de uma forma viva. Esta igreja não conta a sua história como uma história morta. Ela conta a sua história como uma história viva. É interessante ver filhos
dando testemunho de seus pais e do ministério que eles desenvolveram aqui, até chegar a este momento. E é maravilhoso perceber, e eu estava sentado ali, que há 10 anos eu estava celebrando com vocês os 100 anos desta igreja. E que o vosso pastor lançou um projeto para construir este santuário em 11 meses. E não foram poucas as vezes que eu vi vocês e ele encostado nos muros deste terreno, louvando a Deus pelo que ia acontecer e dizendo: eu creio, eu confio, eu sei que tu vais fazer. E Deus realizou esta grande obra, e bendito seja o nome dele para sempre. Mas eu quero elogiar a coragem, a capacidade de vocês de manuscreverem uma versão da Bíblia Sagrada. E nós teremos a primeira versão da Bíblia Sagrada que se tem conhecimento, manuscrita. Isso acontecendo simultaneamente em lugares diversos, por senhores, senhoras, adolescentes, jovens, adultos, crianças, todos unidos, escrevendo textos da Escritura Sagrada, porque esta igreja é guiada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eu estava pensando em um texto para avaliar nesta noite. E o texto do Salmo de número 119 e o versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem diria que 110 anos depois, se pudesse dizer que este lugar tão amplo, tão bonito e tão completo, desenvolvendo com uma tecnologia de última geração e com uma criatividade magnífica, estivesse aqui realizado, e hoje já se pode dizer, é pequeno templo para o número de salvos que o Senhor tem salvo nesta cidade. Bendito seja o nome dele. Vocês estavam buscando um lugar espaçoso, um lugar amplo, e de fato aqui está, mas se reunir uma parte do povo que aqui se reúne, se pode dizer, vai faltar lugares. E hoje, com todo o espaçamento e cumprindo todos os protocolos, o templo está cheio, e nós estamos dizendo aqui, bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Mas eu gostaria de pensar algo. Pensar na tradição rabínica, quando os rabinos começam a traduzir um texto da Escritura, e eles empenham toda a dedicação e esmero, e todo o labor para que aquele texto seja o mais confiável possível. E a gente podia pensar, essa época terminou, mas hoje nós podemos ver crentes com a caneta na mão dizendo: eu estou reescrevendo a Escritura. Esse texto nasce da minha mão, esse texto passa por mim,
Esse texto contém a minha história. Esse texto fala do que Deus fez na minha história. Esse texto é o meu esmero, é a minha dedicação. Eu estou fazendo um trabalho para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não só isso. Eu gosto de guardar o que ouço. Há uns 5 anos aqui atrás, eu estive aqui numa celebração e o pastor Samuel disse: nós teremos um filme evangélico e Deus nos dará isso. Eu não esperava ver o que vi aqui com tanta qualidade. Eu não esperava ver toda essa proposta com tanta qualidade e com tanta realidade, com tanta verdade. Esta igreja está caminhando para algo novo, porque ela é guiada pela Bíblia. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? O que significa ser guiado pela Bíblia? Significa compreender que esta palavra é inerrante. Que se você caminha por esta palavra, você está seguro, você está protegido, você está garantido, você está sustentado, você está resolvido, porque a presença de Deus vai continuar na sua história. E você vai poder dizer: louvado, louvado, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Mas deixa eu pensar um pouquinho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por que lâmpada para os meus pés? Geralmente a gente pensa em lâmpada para os meus pés com a visão contemporânea das luzes, da iluminação, da energia, dos acontecimentos atuais. Mas o que o salmista está dizendo é o seguinte: o caminhante, o viajante, apanhavam algo parecido com uma lamparina e amarrava à altura do seu tornozelo, e à medida que ele caminhava, ele tinha luz para o seu caminho e tinha lâmpada para os seus pés, porque ele era guiado por aquela luz que é a palavra de Deus. Todos nós precisamos desta lâmpada, porque o que nos mantém de pé são os nossos passos aclarados, são os nossos passos firmes, seguros, bem colocados. E se estivermos assim, chegaremos ao nosso alvo, chegaremos ao nosso desejo, com segurança chegaremos. Estava visualizando aqui o número de pastores que por aqui passaram, os nacionais e os não nacionais, ou os não nacionais e os nacionais. E estava olhando uma nova geração, representada no Felipe, e estava olhando todo o esmero do pastor Firmino, e todo o esmero do pastor Samuel, que o sucedeu, e toda a dedicação, e vendo o Felipe hoje com muita responsabilidade sobre os ombros, e dizendo aqui com palavras seguras e conscientes que o labor de equipes, de gente que ficou sem dormir, é que fez esse trabalho acontecer. Quero elogiar esta atitude, porque há um sentimento de corpo, há uma operosidade de corpo, há uma operosidade de unidade. Todos juntos é quem realizam esta obra e a fazem acontecer debaixo do guia, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Estava olhando, eu fico prestando atenção. Pastor Samuel foi, até certo ponto, discipulado pelo pastor Alcebides, e vendo aqui os desafios e as propostas,
E fiquei pensando em Alcebiades investindo em Samuel Câmara. E agora Samuel Câmara investindo em Felipe Câmara e outras dezenas e centenas de obreiros da mesma idade. Tem uma meninada aí que eu me encontro com eles e eles dizem: sou pastor, sou obreiro, estou trabalhando, estou me esmerando. O que isso quer dizer? Que a igreja está sendo renovada e que o Senhor vai continuar operando através dessa igreja. Estou olhando o pastor Jonatas e me lembrando do pastor Túlio, olhando a Ana Lúcia e me lembrando dos investimentos. E a obra de Deus permanece acontecendo, significando que o guia é a palavra de Deus. Mas deixa eu falar, palavra de Deus que os judeus trabalharam como tradição, primeiro oral, depois tradição escrita. E eles levaram os lauréis de quem escreveram esta tradição. Mas hoje, nos 110 anos da Assembleia de Deus, os crentes de Belém do Pará estão levando as honras de quem também estão escrevendo a palavra de Deus. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Se podia dizer benditos judeus, benditos rabinos, que primeiro observaram a tradição oral, depois observaram a tradição escrita, mas se pode dizer benditos irmãos em Belém do Pará, que hoje com a caneta na mão estão dizendo: teremos uma Bíblia impressa, encadernada, e vamos olhar lá e dizer: esta palavra foi escrita por mim. Quantos querem louvar ao nome do Senhor por isso? Mas não só isso, eu tenho acompanhado essa igreja pela live e vejo que metodicamente e sistematicamente vocês estão fazendo estudos bíblicos de epístolas. E eu acompanhei toda a epístola aos Gálatas, epístola aos Efésios, mas vocês começaram falando de Atos dos Apóstolos e foram trabalhando, e eu estou acompanhando ao mesmo tempo que estou lendo e cumprindo também meu dever de leitura, estimulado pelo que vocês estão fazendo, e mesmo à distância, celebrando ao nome do Senhor. Porque vocês estão dizendo, são 110 anos que a palavra nos dirige, que a palavra nos orienta, que a palavra nos guia, que a palavra nos fortalece, que a palavra nos anima, que a palavra nos dá vitória. São 110 anos que a gente caminha rumo à vitória contínua em Cristo Jesus, porque somos guiados por esta palavra. Mas não termina aí. Vamos a um outro ponto. Guiados pelo Espírito. Eu estava lendo o capítulo 14, 15, 16 do Evangelho de João. E Jesus disse: quando aquele Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. No capítulo 16 e no versículo 13 ele diz isso. O Espírito da verdade já vem, habita em nós, opera em nós, está realizando em nós. E além disso, eu quero aqui dizer algo. Estou feliz e elogiado porque vocês começaram a dar o espaço ministerial devido às mulheres desta igreja. E eu vi mulheres batizando pessoas, e eu celebrei ao nome do Senhor por este reconhecimento que chegou em tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Por este reconhecimento bendito em que mulheres estão operando. E eu vi aqui conferências grandíssimas com centenas e centenas de mulheres sendo realizadas neste lugar, celebrando ao nome do Senhor. Deus vos use mais, porque vocês estão guiados pelo Espírito Santo, vocês estão debaixo da ação do Espírito Santo, debaixo da orientação do Espírito Santo.
E a primeira coisa que eu quero observar nesse guia é: o Espírito sopra onde quer. E nós temos uma tradição, e nós temos um padrão de tradição, e uma tradição construída em 110 anos. Mas vocês sabem trabalhar debaixo do guia chamado Espírito Santo, respeitando todos os detalhes, mas ouvindo a voz do Espírito Santo e deixando ele falar, deixando ele realizar. Viu Raimundo aqui tocando seu acordeão e celebrando ao nome do Senhor, e pode dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque estamos guiados pelo Espírito Santo. E vi pastor Samuel várias vezes falando: precisamos ser cheios, precisamos ser batizados, precisamos ser renovados, precisamos estar tocados pelo Espírito Santo. E embora o mundo seja pós-moderno, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, e sabemos que é Ele que faz triunfar esta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Quem conduz esta igreja em triunfo é o bendito Espírito Santo que nela habita. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Porque o Espírito está soprando na nossa história. O Espírito está soprando na nossa vida. É uma igreja que sabe conviver com circunstâncias. É uma igreja que não deixa de ser operosa, talentosa, virtuosa. Parabéns, pastor Samuel. Parabéns, pastor Felipe. Parabéns por toda esta tecnologia. Nós precisamos caminhar nesta direção. Parabéns. Isso não é inovação, não. Esta é a realidade da igreja. A igreja pode fazer isto. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja pode caminhar desta forma que está caminhando. Eu e você podemos louvar ao nome do Senhor por estas realidades. Muito bem. A outra questão que eu quero aqui elogiar é que nesse guiar pela palavra, pessoas estão tendo encontro com a Bíblia. Pessoas estão se voltando para a Escritura. Mas não só isso. Além de voltarem para a Escritura, esta igreja tem uma obra social operante. Eu pude ver uma obra social significativa. E se há uma coisa que mexe comigo, é ver a liderança da igreja entrando em casas simples, onde quase nada é o que se tem, impondo as mãos sobre pessoas doentes e dizendo: sejam curados, sejam curados, sejam curados. Esse é o sentimento de Jesus, quando Ele trabalha com os seus discípulos. E no seu discurso de despedida, Ele vê uma época de processos, e processos que são processos pedagógicos para a vida dos seus discípulos. E Ele diz: eu vou embora, mas vocês vão dar continuidade a esta obra, vocês vão proclamar, vocês vão manifestar, vocês vão fazer a obra acontecer. O Pai vai realizar milagres através de vocês. Agora a responsabilidade está nos ombros de vocês, e sinais vão acompanhar vocês, e prodígios vão acompanhar vocês, e as boas novas vão ser proclamadas por vocês, e vocês vão realizar grandes obras, porque vocês serão guiados pelo Espírito Santo. Interessante perceber que aqueles homens se deram a realizar. E eu estava olhando o texto e imaginando quando Jesus disse: agora eu já não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque eu não vou fazer mais isto. Agora vocês vão rogar e o Pai vai realizar. Agora vocês vão pedir e o Pai vai realizar. Agora vocês vão falar e o Pai vai fazer.
agora a palavra está com vocês. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Berg, Gunnar Vingre não imaginaram que esta igreja ia crescer tanto, se dimensionar tanto, chegar a tal ponto, chegar a este momento. Mas ela cresceu, ela se desenvolveu, ela é poderosa, ela hoje tem força, tem poder. Eu pude ver aqui autoridades da República, as mais diversas autoridades que vieram prestar homenagem àqueles que são guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. E eu quero elogiar que mesmo com autoridades aqui, as mais diversas e mais eminentes e as mais significativas deste país, eles estiveram aqui, vocês continuaram dizendo: estamos guiados pela Bíblia e guiados pelo Espírito Santo, guiados pela Bíblia e guiados pelo Espírito Santo, guiados pela Bíblia e guiados pelo Espírito Santo. E eles puderam ouvir esse testemunho sem ter como negar esta realidade, sem ter como dizer que isto não ocorreu. Nós ouvimos testemunhos hoje, os mais diversos, no relatório que a nossa irmã fez, na forma de poesia que ela aqui declarou. Se pôde perceber como Deus é magnífico, porque esta igreja está guiada por esta palavra. Eu começo a terminar dizendo: amem esta palavra, amem esta palavra, porque ela vai ser luz para os teus pés, ela vai te dar segurança, bendito seja o nome do Senhor, ela vai levar você a lugares seguros. E eu vou dizer, todas estas ondas negativas que nós estamos vivendo condolentemente, Deus vai nos dar outras vitórias sobre todos esses fatos, e nós vamos continuar caminhando de cabeça erguida, porque nós somos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Interessante perceber que há anos Deus colocou na mente, no coração do pastor Samuel, algo chamado Rede Boas Novas, e que hoje é a responsável por tudo que está ocorrendo aqui. Acho Deus interessante, porque é aquilo que muita gente não soube entender. Deus está glorificando o seu nome. Essa semente que já custou labores, já custou saúde, já custou vida, já custou lágrimas, já custou investimento, já custou empenho. Esta semente está dando grandíssimos resultados. E esta tecnologia só é possível por causa desta experiência. Seja louvado o nome do Senhor. Seja louvado o nome do Senhor. Seja louvado o nome do Senhor. Porque esta semente é uma semente de proclamação, de divulgação da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Centenas de milhares de pessoas são alcançadas por esta bendita semente. Deixa eu perguntar: como vai sua vida? Que valor você dá a essa escritura, a essa palavra? Eu termino dizendo: é impossível você escrever um texto da Bíblia e esse texto não trabalhar você, não falar com você, não operar em você, não realizar algo em você. Você nunca mais vai esquecer essa experiência. Essa vai te acompanhar por toda a vida. Ela vai estar presente em toda a sua história. Como aqueles irmãos que deram testemunho aqui, você também vai dar testemunho. Eu participei dos 110 anos. Eu escrevi um texto da Escritura, passou pela minha mão. Eu faço parte dessa história. Quero elogiar a beleza daquele museu para preservar a história, para que as gerações futuras
saibam como foi que vocês construíram a história, como foi que vocês laboraram, como foi que vocês trabalharam, como foi que vocês realizaram, como foi que vocês impactaram o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus vos prospere, que Deus vos abençoe, que Deus vos encha de saúde, que Deus vos encha de visão mais ampla, que Deus continue operando na sua vida. Irmão Samuel, o Senhor te abençoe. Irmã Rebeca, o Senhor te abençoe. Irmão Jonatas, o Senhor te abençoe. Irmã Ana Lúcia, o Senhor te abençoe. Irmão Raimundo, o Senhor te abençoe. Irmão Felipe, o Senhor te abençoe. Irmãos amados, o Senhor te abençoe. Irmão Nelson, o Senhor te abençoe. Queridos, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor prospere a tua história. O Senhor prospere a tua história. O Senhor prospere a tua história. Eu sinto ousadia de Deus aqui para dizer: o Senhor prospere a tua história. Geração jovem, o Senhor prospere a vossa história. Geração de crianças, o Senhor prospere a vossa história. Geração de adolescentes, o Senhor prospere a vossa história. Que a mão do Senhor esteja sobre vocês e prospere a vossa história. Prospere as vossas famílias, prospere as vossas casas, prospere os vossos víveres, os vossos haveres, as vossas manutenções. Que o Senhor vos cerque, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor derrame do seu Espírito sobre vocês, que o Senhor derrame ânimo e coragem sobre vocês, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor te prospere. Eu percebo a mão de Deus passando a cada cadeira onde você está. A ação do Senhor começa lá no último irmão que está nesse lugar e vem tangendo, tangendo, tangendo. Seja curado você que está doente. Seja sanado você que está pedindo milagres. Seja resolvido você que está pedindo solução. Receba um tocar de Deus extraordinário agora, porque vocês são guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. E nós estamos aqui guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos na sua cadeira onde você está agora. E perceba o Senhor Jesus do seu lado. Ele está tangendo sua vida. Ele está curando você agora. Ele está estabelecendo graça na sua história. Você é amado dele. Ele tem compromissos com você. Ele está sarando a sua alma. Ele está restaurando o seu ser. Receba o bálsamo de Deus agora. Você que está nos assistindo em qualquer lugar do mundo ou do Brasil, seja tocado agora. Seja tocado agora. Seja tocado agora. Seja tocado agora pela mão do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Para o lar celestial, acho eu na Bíblia graça divina. 6 de junho, domingo, um dia histórico em que mais de 31 mil assembleianos
alcançaram o recorde de transcrever a Bíblia toda em 5 minutos. Todo mundo bem preparado, caneta, Bíblia e folha de papel. A expectativa para esse momento era grande. Chegou o momento de produzirmos a maior cópia manuscrita da Bíblia que se tem conhecimento sobre a terra. Deus te abençoe, mãos à obra, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Dada a voz de comando, a Bíblia manuscrita dos 110 anos da Assembleia de Deus começava a ser confeccionada em toda Belém. Pronta, produzida, Bíblia manuscrita dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, aleluia! Prepare-se, regule o volume, leia alto, proclame alto. Vamos lá, 1, 2, 3, já! Em nome do Senhor Jesus e da extraordinária convivência da Assembleia de Deus com toda a comunidade, toda a sociedade, e agradecendo a Deus por esse lugar, pela participação do governador do Barbalho em propiciar esse ponto pitoresco histórico para o Brasil e para o mundo. No nome do Senhor, nós descerramos esta placa inaugural. Ao nosso querido Jesus, dedicamos esta obra feita com amor, fé e união e sacrifício. Assinado por Sua Excelência Governador do Estado, e em nome da Igreja do Senhor, a minha assinatura, 19 de junho de 2021. No coração da metrópole da Amazônia, área nobre de Belém do Pará, o prédio histórico se destaca. Museu Nacional da Assembleia de Deus. Portas abertas para contar e materializar a trajetória de fé de 110 anos de avivamento pentecostal no Brasil. Só felicidade, é realmente uma coroação de todo um trabalho feito, e o principal é estar tão próximo do Templo Central e também no centro religioso histórico de Belém do Pará. De modo que o que está acontecendo é fruto dos milagres de Deus acontecidos nesta cidade através da sua igreja e seu povo. A presença de pastores e autoridades marcou a cerimônia de inauguração, que começou com o momento cívico. Então, queria parabenizar a todos e a todos, parabenizar o pastor, porque hoje é apenas um dia de festa, mas essa festa é feita todos os dias. Então, eu queria concluir agradecendo. E parabéns mesmo assim, do fundo do coração, contem. Entendo que Belém se reafirma como cidade central
para não só os assembleanos, volto a dizer, mas para fortalecer o turismo religioso. Não tenho dúvida de que muitos virão para Belém através do turismo religioso para visitar este espaço, para conhecer mais da história da Assembleia de Deus. O destaque desse lugar, sem dúvida alguma, é o seu acervo. Milhares de peças que incluem fotografias, livros, telas, instrumentos musicais, a Bíblia manuscrita em braille e até mesmo objetos pessoais dos pioneiros. Artefatos de uma história rica, preservada nesse lugar, que recebeu um item inédito para essa exposição: a Bíblia manuscrita comemorativa dos 110 anos da Igreja, feita por mais de 31 mil assembleianos, cada um copiando um versículo da Bíblia. Uma obra única que teve uma entrada singular. Assembleia, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho e a porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A primeira visita ao museu foi acompanhada de perto pelas autoridades presentes, comprovando a relevância histórica e cultural dessa igreja, fundada por gente simples e que se expandiu sob a direção de Deus. E hoje soma milhares, partindo daqui, Belém do Pará. Da encenação, porque quando está na abertura, muita gente, muitos visitantes, muitas autoridades, eu não consigo curtir, eu não consigo desfrutar tudo. E quando chega nesse dia, eu consigo ver, eu consigo sentir cada pulsar de coração de cada pessoa. Eu quero agradecer ao pastor Messias, que sempre vem estar conosco nesse tempo. Pedir para vocês todos ficarem em pé comigo, convidar aqui a diretoria da igreja, os pastores que aqui estejam, se quiserem podem subir, porque só falta uma coisa para a gente fazer: ir para casa. Terça-feira nós estamos aqui e nós encerramos aquele culto ajoelhados, dizendo: nós não iremos para esta festa sem dobrar os joelhos e entregar ela ao Senhor para sermos guiados pelo Espírito e pela Bíblia e pelo Espírito Santo. E agora nós estamos nos despedindo dessa parte mais concentrada da festa. E para nós precisamos sair do jeito que nós terminamos terça-feira. Por quê? Eu quero te convidar para 2 minutos, no máximo 3, dobrarmos os joelhos e agradecer ao Senhor, dono desta obra, dono da nossa vida, dono da história desta igreja, aquilo que Ele fez até aqui e a bênção que nos deu nesta celebração. E nesse minutinho que faltar, eu quero te convidar para a gente iniciar a celebração dos 111 anos. Como é que a gente inicia? Primeiro, agradecendo tudo que Ele fez. Segundo, pedindo a Ele jornada feliz. Cada dia da história que será escrita, para que daqui a 1 ano nós voltemos a este lugar e tenhamos muito, mas muito, o que agradecer a Deus e mostrar a quem quiser ver como é
que a Igreja de Cristo vive guiada pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Vai depender desse momento, de nós que estamos aqui. Não somos tantos hoje, mas dependerá de nós. Como nós dobraremos os joelhos, seremos gratos ao Senhor e como nós pediremos que Ele nos dê jornada feliz para nós, para nossa família, para nossa igreja, para tudo que é nosso, em cada novo dia desse que vai ser o ano 111 de nossa igreja. O que Ele quiser que nós celebremos na festa do próximo ano, que Ele faça. Basta-nos apenas conhecer a sua vontade e realizá-la aqui na terra. Nós não temos programa próprio, nós não temos invenções próprias. Nós existimos aqui para sermos cooperadores com o Senhor naquilo que Ele quer fazer. Quero convidar o deputado Raimundo Santos, sua família, autoridades, caravanas que aqui estão, pastor Jonatas, se quiserem nos dar honra de vir até aqui, nós vamos dobrar os joelhos. Pode marcar no seu relógio 3 minutos, 1 para você agradecer, outro para você pedir que o Senhor escreva essa história. Por favor, pastor Felipe, e que o Senhor escreva essa história junto conosco. E aí estará findo esse nosso momento muito especial, do modo que nós sabemos. Começar ajoelhados, findar ajoelhados diante do Senhor. Concordam comigo? Quantos concordam? Existe algum meio mais seguro da gente terminar e melhor para começar o próximo? Se você sabe, dê para a gente a ideia que a gente muda. Concordamos então? Oremos ao Senhor. É com você. Por favor, empreste sua voz, solte sua voz nesse instante conosco.
Aleluia! Aleluia! Onde guia-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz, como ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. És de mim tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz. És de mim tudo, meu Jesus. Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo com fogo para os fiéis. Era 1910. Vamos ouvir um pouco cantando. Assembleia de Deus. Deus multiplicou o seu rebanho e a porta que ele abriu nunca mais. Deus multiplicou o seu rebanho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja com você, minha querida irmã, com você, meu amado irmão, com nossas famílias, com esta querida igreja em Belém do Pará, com a Assembleia de Deus espalhada por toda a terra e com os demais irmãos em todo lugar desse planeta, não só hoje, mas para todo sempre. E os que creem, digam comigo: Assembleia de Deus em Belém. Assembleia de Deus no Brasil. A paz do Senhor. A paz do Senhor.